Olá, é um prazer falar com vocês. Vamos falar hoje de relacionamento, mas num contexto do que a mulher espera de um homem. É muito engraçado que na história da humanidade surgiram várias fábulas, né? Que a mulher ela sonha com um príncipe encantado em um cavalo branco. E são várias as mitologias que construíram um personagem de uma maneira não falsa. Se vocês se imaginarem com sinceridade, toda mulher busca um arquétipo, seja em um estilo ou no outro. Quando eu falo em vários estilos, é justamente o contexto. Então, a mulher, ela tem a tendência a querer a figura que mais lhe apresenta segurança. Agora vamos pelos fatores. Nós temos instintos dentro da gente e a gente também age de acordo com nossos instintos. A mulher é a questão da multiplicação da vida. Então, se vocês pensarem bem, está dentro da mulher o berço da humanidade. Sem o arquétipo feminino, sem esse sagrado feminino, não existiria ninguém. Esse reconhecimento tem que ser o básico. Quem não tem esse reconhecimento pela mãe, pelas irmãs, pelas tias, pelas avós, o homem que não reconhece o sagrado feminino, ele é um homem vazio. E é por isso que você enxerga num monte de gente, num monte de homem, uma tristeza, porque eles não reconhecem o sagrado feminino que está na frente deles. Muitas vezes eles negam até aquela expressão que estão diante deles, a própria esposa, a própria mãe. Então, em todo o condicionamento e criação das mulheres, muitas são treinadas a escolher um homem que não condiz o que ela tem como aspecto interno. E aí nós temos que dividir aqueles dois fatores que eu falei. Tem mulheres muito fortes que elas vão pegar homens que não são tão fortes para criar um equilíbrio. E isso é natural. Porque dois fortes criam competitividade entre si e muitas vezes não refletem uma coisa que a gente chama força máxima. Vocês já prestaram atenção quando pega duas pessoas que são extremamente ignorantes? Elas se matam. Agora, eu não estou dizendo que o forte é o ignorante, estou dizendo que o forte é aquele que sabe o que quer, aquele que sabe, ele tem certeza. E tem pessoas que elas já são medianas, elas vão procurar alguém mais forte. Essa capacidade de poder entender qual é o seu nível é que te dá o tom de poder achar a pessoa mais correta. Porque muitas vezes a pessoa se auto-engana, eu sou forte. Será? E onde é que se mede essa fortaleza? Se você enxerga bem uma pessoa forte, você mesmo pode fazer uma autoanálise. Como é que você reagiu com as perdas de parentes? Tem pessoas que reagem de maneira natural, tranquila, são pessoas fortes, maduras, entendeu? Como é que você reage em crises financeiras dentro da família? Como é que você reage numa separação? Como é que você reage numa doença muito grave? Como é que você reage em cima de todo o processo de despertar? Você é uma pessoa que entra num processo de fechar-se dentro de si? Ou você é aquela que quebra, né, quebra tudo e vai para cima do que você quer? Tudo isso faz diferença. Tem pessoas que estão no despertar espiritual, quer dizer, elas, né, despertaram, elas estão com o olho aberto, mas ainda não fizeram nada para que esse processar, né, da vida pudesse dar o tom do despertar. Elas simplesmente sabem que tudo é uma ilusão, mas não fizeram nada ainda para transformar, né, a vida, para conseguir enxergar a realidade. Então, nesse contexto, a gente olha bem esses dois parâmetros. E aí a gente vai traçando perfis. Porque o que se vende aí como peixe é que você pode construir um relacionamento perfeito. Você pode construir por meio de conversa, por meio de uso de arquétipos, de tudo. Olha, é possível? É possível você construir um relacionamento mais equilibrado. Recentemente eu tive um diálogo com uma amiga minha e a gente, uma pessoa que está no despertar também, entendeu? Uma pessoa que realmente tem a mentalidade aberta, não é uma pessoa que é travada, cheia de dogmas e paradigmas, e nós tiramos uma conclusão um tanto quanto engraçada, que era justamente sobre a questão que a gente diz assim, qual é o par perfeito?
né? Por quê? Se você observar bem, esses protocolos que dizem que existem, eles são meio controversos. Até porque você não viu ninguém, não se apresenta um casal que passou por esses protocolos. Ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca viu. E nem a própria pessoa que apresenta os protocolos aparenta-se ter um relacionamento bom. Porque você tem que fazer um julgamento, você... Uai, se uma pessoa vende um produto, ela tem que ser o primeiro usuário. Uai, lógico. Você não pode vender pizza e não gostar de pizza. Recentemente, o nosso amigo Dom Luiz falou que ele teve uma pizzaria dele que foi à falência porque ele vendia pizza, mas não gostava de pizza, e óbvio que o produto não vai para frente. Então aqui eu não estou querendo desconstruir o trabalho de ninguém, mas só mostrar para vocês uma visão de mundo que é assim, ó. Nós temos que parar de sair dessa questão do relacionamento perfeito, ele não existe. Relacionamento entre pessoas é uma coisa que é feita para a pessoa aprender. Agora, é claro que existem excessos que devem ser realmente compelidos em ações diferentes. O ser humano ele não foi feito para ficar escravo de nada. Nós, no nosso caminho espiritual, sabemos que todo relacionamento é um grande professor. Encontramos dilemas, encontramos pessoas que nos dão trabalho, muitas vezes damos trabalho para aquelas pessoas, mas tudo isso, no final das contas, se reveste em ensinamentos. Muito difícil uma pessoa que caiu num erro retornar nele. Quando as pessoas, elas sempre atraem as mesmas pessoas de maneira errônea a sempre voltar ao sofrimento, é porque elas não têm dentro de si uma verdadeira visão daquilo que elas querem. Porque o homem ou a mulher que tem um ideal de parceiro, verdadeiramente, ele é aquilo. Uma pessoa honesta tem a tendência a atrair pessoas honestas. Ah, mas eu sou honesto e eu só atraio pessoas que são desonestas. Muito improvável. Você diz que é honesto, mas lá no fundo você não é. Olha, vocês sabiam que a vontade de roubar já é um ato de desonestidade? Muita pessoa fala, eu nunca roubei, mas e vontade, você teve? Porque a vontade quer dizer que você está trabalhando aquilo. Quando foi dito por Jesus, não julgueis, é justamente por isso, ninguém é inocente. Então, quando se trata de relacionamento humano, a melhor coisa que tem é encarar o seguinte: tudo aquilo que nós passamos são escolas a nos ensinarem lições. Tem casamentos belíssimos, tem casamentos que são tragédias, mas todos aqueles seres evoluíram, todos. Não existe nada melhor também do que a gente ficar aberto ao que o nosso coração diz. Quantas pessoas, depois de um relacionamento muito traumático, se fecharam, começaram a viver a vida de maneira isolada, sendo que a natureza delas reflete outra coisa, viver juntos, viver em companhia, sempre refletir o que a gente chama de melhor aspecto da nossa natureza. O melhor aspecto da natureza da pessoa é aquilo que ela tem como configuração. Muitas pessoas têm como configuração ficarem só, elas têm um aspecto de solidão e é muito bem resolvido. E isso não vai fazer mal para a pessoa, mas muitos têm um aspecto de andar juntos. Ela tem na natureza dela uma boa parceria, entendeu? Serem apropriadas para casamentos, para relacionamentos longos, e a pessoa quando fica só, aquilo é um veneno para ela, porque a energia dela não polariza com aquilo. E aí cria um universo de sofrimento no despertar espiritual. Toda vez que você começa um processo novo, você tem a tendência a absorver aquilo como se fosse a máxima verdade. E aqui eu vou apresentar para vocês o princípio da descrença. O princípio da descrença diz que você nunca acredita em nada e nem duvida de nada. Você faça as suas experiências. Então, quando alguém que se diz ter autoridade sobre um assunto dizer para você assim, olha, relacionamento é assim, assado, e você, por exemplo, já foi casado, você já teve um relacionamento, porque se todos nós fôssemos pessoas inocentes, pessoas imaturas, pessoas que não tiveram relacionamentos, eu até diria que poderíamos ser julgados como pessoas que poderíamos aprender muito. Porém, quase todos, por não dizer a maioria dos que estão me escutando agora, já tiveram relacionamento.
já sofreram em relacionamento e estão sofrendo em relacionamento. O primeiro passo para compreender isso é o seguinte, e aqui vocês sabem que está focado nas mulheres. Quando você compreende que você atraiu para você aquilo que você tinha como ideal, só que o ideal seu é formatado por crenças familiares, visão de mundo, uma visão de mundo que muitas vezes você não compreende em algo a ser analisado, porque você acredita, por causa de um colega do trabalho, que homem é de um jeito, por causa do seu pai, que o homem é do jeito, por causa do seu tio, que o homem é do jeito, por causa, por exemplo, de um filho, que o homem é do jeito. Porque tem várias pessoas que vão refazer relacionamento depois de muita idade. E a visão de mundo delas dos homens se reflete nos homens que estão presentes na vida dela. E ela vai criando um referencial. Então ela vai criando se homem é isso, homem é aquilo, eu acredito que o homem é assim, é assado. Então, para vocês compreenderem, a base humana já diz o como é que são formados os relacionamentos. A mulher, ela tem um aspecto, carinho, delicadeza, entendeu? Aquele aspecto que a gente diz assim, gracioso. Toda mulher, quando ela é mulher, por que eu estou falando mulher quando é mulher? Porque tem muitas mulheres hoje que querem ser homens. E isso é péssimo. Toda mulher, quando ela é mulher, mulher é vaidosa. Mulher é aquela que cuida do cabelo, mulher é aquela que cuida da pele. Há milênios, Egito antigo, Grécia antiga, as mulheres sempre foram, entendeu? O máximo da joia que poderia existir no planeta. Cobiçadas. Então, mulher é o símbolo da sedução, mulher é o símbolo do que a gente chama da beleza. Mulher é isso tudo. Agora, quando a mulher diz, eu não faço as unhas, eu não, entendeu? Ela quer ser o homem. Porque o homem já é o oposto. O homem é a dureza. O homem, quanto mais ele, por exemplo, a barba demonstra força, entendeu? Aquela força física demonstra força, poder. A expressão do homem é outro aspecto. A mulher, então eles são complementos. O homem é força, a mulher já é delicadeza. Então você nunca vai pegar esses arquétipos e colocarem eles no mesmo nível. Uma mulher super forte com um homem super forte. Não funciona. E tem muita gente por aí dizendo que funciona. E eu desafio vocês para dizer para mim se isso funciona, porque normalmente uma mulher delicada, aquela princesinha, ela quer o príncipe, o homem. Ela quer aquele que passa para ela um aspecto, inclusive tamanho. Vocês já prestaram atenção? Aquela menina delicadinha, ela casa com um cara bem fortão e eles são felizes. Isso é natural e a atração é criada justamente por essa busca interior do reflexo que eu preciso. Eu preciso muitas vezes de proteção porque eu sou sutil. E aquelas mulheres grandonas que atraem homens mais sutis. Agora, quando a gente fala da energia que existe em cada um deles, como é que você enxergaria essa energia? Pessoas que não são preconceituosas. Se uma pessoa que é preconceituosa, por exemplo, uma pessoa que é muito machista, ela casa com uma pessoa livre, isso vai ser um problema, vai ser um dilema. Porque normalmente as pessoas que são livres, elas não julgam, elas vivem o mundo de maneira natural. E a pessoa que é feminista, machista, tem um monte de ideologias aí que tentam passar uma boa imagem a algumas e só fazem o mesmo papel das outras, separatividade. Agora, cada um tem um pensamento. Eu não estou aqui para atacar nem A nem B, mostrar para vocês que no contexto de relacionamento humano é natural errar. É natural que as experiências normalmente não dê certo. Por quê? Se existisse um segredo mágico, gente, se existisse uma fórmula mágica de relacionamento, como alguns prometem por aí, isso seria usado pelos próprios e eles apresentariam o seu relacionamento como exemplo e eles não fazem isso. Eu, José Augusto, eu sou casado, eu tenho filho, eu já venho no meu segundo casamento, eu já tive relacionamentos, namoros, tive uma vivência extrema. Eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Eu não estou aqui para dizer para a pessoa, faça isso, faça aquilo. No despertar espiritual, eu como orientador espiritual, a minha visão
espiritual da coisa coloca que os fatores que as pessoas estão colocando na mesa como primordiais, ou seja, eu vou me reservar. Tá, você vai se reservar, mas você não tem uma energia para viver reservada. Você não tem uma energia para viver em solidão. E aí, como é que você vai fazer para transmutar isso? Ninguém nasceu para casar, ninguém nasceu para... Gente, esse ditado, ele é bom quando você conhece profundamente a natureza humana. Tem pessoas que têm a tendência, elas têm a configuração para casamento. E quando não o fazem, morrem frustradas. E aí a gente vai vendo um monte de sofrimento, porque em cima de toda destruição se vende mágica, se vende processos que são, nossa, aquilo ali vai libertar todo mundo. E o desafio é esse. Mostre-me um casal que foi construído em cima dessas bases. Hoje se vende um monte de coisa, casamento blindado, casamento disso, casamento daquilo, proteja isso, proteja aquilo. Tudo prisões mentais, porque normalmente está ligando os relacionamentos à religião. Outra prisão. Relacionamento é uma questão de amadurecimento. Se duas pessoas que têm amadurecimento, principalmente intelectual, se encontram, elas têm grande tendência a darem certo. Mesmo que uma tenha uma energia mais fraca e a outra mais forte. Porque uma coisa que sustenta os relacionamentos é o chamado respeito. Onde há respeito, perdura longas relações. O que não dá para conviver é com a falta de respeito. Uma outra parte que eu quero realmente deixar bem claro para as pessoas é aquilo que você não pode ter contato físico com a pessoa, que você realmente tem que demorar às vezes 6 meses, 1 ano conversando. Gente, algumas vezes eu passei essa orientação para alguns, mas isso é em forma de proteção por um tempo. Agora, quando você está na vida e já tem uma predisposição a querer um relacionamento, fala para mim. Eu vou só fazer uma pergunta muito clara. Você tem a paciência de esperar às vezes 2 anos para beijar uma pessoa num relacionamento? Você tem a paciência de esperar um tempo desse todo, muitas vezes para ter uma relação sexual e ver que aquela pessoa não tem nada a ver com você? Relacionamento é contato. Relacionamento é abraço. Relacionamento é beijo. Relacionamento é responsabilidade. Relacionamento é fazer amor. Relacionamento é dar por o outro aquilo que a gente quer receber e receber do outro aquilo que a gente sempre sonhou. Não devemos ser pessoas a transformar o nosso corpo em algo aberto a todos, não, negativo. Mas não devemos também nos iludir que ficar preservando demais, a gente vai encontrar alguma coisa, até porque você está num mundo onde a configuração não é essa. E uma coisa que existe é libertação. Seja livre. Viva a sua vida de maneira a sempre buscar a felicidade acima de tudo. E quando você tem essa meta muito clara, você encontra, porque só não é feliz quem não quer ser feliz. Quem quer ser feliz sempre encontrará o caminho da felicidade. Para finalizar, eu quero deixar sempre aquela parte que é importante para as pessoas, principalmente que passam por desilusões amorosas. Compreenda que toda desilusão é um ciclo. E muitas vezes, quando você não constrói outras relações na sua vida, você fica presa naquele ciclo. Para mim, muitas vezes, sair de um relacionamento, quando eu estava em outro, demorou às vezes um tempo. No meu atual casamento, para mim sair do ciclo do outro casamento, não foi de uma hora para outra. Aquilo ainda fica reverberando por causa da força de atuação. São memórias, são situações que ficam na cabeça, muitas vezes em discussões você traz aquela memória do antigo relacionamento, mas aquilo já está se desagregando. Então, o processo é contínuo de evolução. Quanto mais amor a gente tem pelas pessoas que passaram pela nossa vida, quanto mais gratidão nós temos às pessoas que passaram pela nossa vida, quanto mais perdão nós temos por essas pessoas, mais o próximo relacionamento será perfeito. Muitas vezes você só atrai pessoas ruins, pessoas que vão te fazer sofrer porque você não perdoa o seu ex, porque você não perdoa, não agradece.
Então fica aqui a chave para você construir o seu próximo relacionamento. Agradeça e perdoe todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida, porque às vezes uma delas que te traumatizou pode estar fazendo um estrago na tua vida e você nem percebe. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que nós tenhamos relacionamentos que nos dê prazer, que nós tenhamos relacionamentos que nos dê muita diversão, que nós possamos realmente ser pessoas que passam pela vida, mas deixam uma marca de sorriso e felicidade, tá bom? Muito obrigado a todos, gratidão, gratidão e gratidão.